Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 7, que tem como título A Promessa de um Novo Coração. Discorreremos a respeito deste assunto olhando para textos do Antigo e Novo Testamento. Os objetivos específicos são, acompanhe comigo, em primeiro lugar, conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. Em segundo lugar, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. Por fim, elencar as promessas para o coração novo. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Portanto, vamos ao nosso texto áureo que nos diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26. Preste atenção que em todo o versículo as ações de Deus são evidentes. Aqui não são ações dos homens. Aqui o homem, ele está sofrendo as ações de Deus. E vos darei, e tirarei, vou mudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. É Deus quem está operando, é Deus quem está trabalhando. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH e o elemento novo se destaca aqui. Essa expressão novo, novo, aparece duas vezes e mais uma vez de forma implícita. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei, olha o novo de novo aqui de forma implícita, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Esta promessa aqui não é uma promessa de reforma, é uma promessa de transformação. Deus não vai fazer remendos. Deus não é Deus de gambiarra. A casa está caindo, a casa está com a estrutura toda quebrada, com a estrutura toda apodrecida. Aí Deus vai lá escorar os muros, pintar os portões para tapear, para dar uma aparência. De jeito nenhum. Deus vai operar uma transformação. O velho vai sair e o novo de Deus vai chegar. E aqui ele está falando de nova natureza, nova perspectiva, nova realidade, novo coração. A verdade prática nos diz: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Vamos dividir a verdade prática em partes, ou pelo menos 4 partes. A primeira parte: o salvo em Cristo Jesus. Quem é o salvo em Cristo Jesus? É aquele que foi resgatado pelo Senhor, aquele que aceitou Jesus como seu Salvador e encontrou uma nova vida. Ser salvo em Cristo é uma experiência de redenção e de transformação, onde o passado é deixado para trás e uma nova identidade é recebida. Esse é o ponto de partida para a caminhada de comunhão com Deus. Então, há promessas que estão voltadas para aqueles que estão em Cristo. E uma delas é a promessa de um novo coração, ou de um coração novo. Aí temos aí a segunda parte. Tem um coração novo, ou seja, o salvo em Cristo tem um coração novo. Não é terá, ele tem. Se ele é salvo, ele tem. Quando somos salvos, Deus não apenas transforma nossas ações externas, mas ele começa pela mudança interior, regeneração. A gente sabe que o novo nascimento, ele tem um lado visível e um lado invisível. O lado invisível nós chamamos de regeneração, é aquilo que ele faz aqui dentro, a obra que ele opera em nosso coração. E a expressão visível do novo nascimento nós damos o nome de conversão. É quando as práticas mudam, quando a forma de andar, de se vestir, as condutas, as preferências, elas mudam radicalmente. Então, um coração novo representa uma nova natureza dada por Deus, onde desejos e prioridades são transformados. A terceira parte da verdade prática diz assim: voltado para a palavra de Deus. Isso aqui é uma característica de quem está em Cristo e tem um coração novo. O novo coração do salvo é inclinado a buscar, conhecer e amar a palavra de Deus. Esse desejo não é uma obrigação, mas um anseio natural. E por fim,
temos a última parte da verdade prática que diz: e disposto a fazer a sua vontade. Novamente, é um qualificativo daquele que está em Cristo e tem um novo coração. O salvo não apenas conhece a palavra, mas também está comprometido em viver de acordo com ela. Esse desejo de fazer a vontade de Deus é fruto de amor e gratidão por tudo que ele fez. É um coração que deseja agradar ao Senhor em todas as áreas, pois sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos expor os pontos e subpontos, mas antes de anunciar o primeiro deles, quero pedir aos meus irmãos que me assistem através da plataforma do YouTube a curtir, comentar e compartilhar. Curtir, você vai clicar e não custa nada, você já devia ter feito isso. Comentar, você pode colocar qualquer coisa aqui, um amém nos ajuda. E compartilhar, é só clicar na setinha aqui, compartilhar para o teu amigo professor de escola dominical, para quem precisa de uma palavra da parte de Deus, e nos grupos da sua igreja, se você tiver permissão dos seus líderes, do seu pastor, do seu presbítero, tá certo? Então eu conto com essa ajuda de vocês. Em reciprocidade, sempre deixo aqui na descrição dos vídeos que sobem para o YouTube o roteiro que utilizo para ministrar a aula. Um abraço especial aos meus irmãos que estão assistindo por meio da plataforma da ferramenta EBD, que está ativa, está bonita e está cheia de recursos exclusivos. Olha, quem não é professor quem não é professor assinante da ferramenta EBD está perdendo tempo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Irmão Murilo, o que é a ferramenta EBD? Clica aqui embaixo para conhecer, tá certo? Vamos lá. Ponto de número 1. O coração na perspectiva bíblica. Quando nós vamos examinar um texto bíblico, quando nós vamos fazer a exegese, extrair a mensagem do texto, nós precisamos levar em consideração o contexto, ok? E quando definimos palavras, precisamos entender, principalmente nessas circunstâncias, o contexto de cada palavra para que a gente chegue ao seu significado real. Porque a depender da palavra, ela pode ter vários significados quando relacionada a contextos diferentes. E coração é uma destas palavras. Essa expressão tem vários sentidos dentro da Bíblia. E por isso é sábio conhecer como a Bíblia ela define, como a Bíblia apresenta o coração e entender os contextos nos quais essa palavra está inserida. Vamos lá, o subponto 1 diz: o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Preste atenção. Então, coração, órgão físico, mas não é nesse sentido literal da palavra, que muitas vezes, ou na sua maioria, a Bíblia se apropria desta palavra. Precisamos ter isso em mente. De modo geral, essa palavra se refere, ou seja, na maioria das referências, ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Eu dei uma olhadinha no dicionário Wycliffe, ou Wycliffe, não sei como é que se pronuncia, e no dicionário Vine, e fiz um resumo da definição da expressão coração, tal como aparece na Bíblia. E o meu resumo ficou assim. Na Bíblia, a palavra coração, em hebraico leb ou lebat, refere-se amplamente ao centro do ser humano, o lugar onde estão o pensamento, as emoções e a vontade e a espiritualidade. Ela aparece com muita frequência nas Escrituras, destacando diferentes aspectos da vida interior humana e também a relação íntima com Deus. Vamos conhecer aqui alguns destes aspectos. Primeiro, o coração como centro do ser interior. O coração é frequentemente usado, em primeiro lugar, para descrever o homem interior, o núcleo da personalidade e identidade de cada pessoa, onde se originam os pensamentos, as intenções
e os desejos. Por exemplo, a Bíblia diz no Salmo 44, verso 21, que Deus examina os segredos do coração, revelando que o coração é o local onde são concebidos tanto a bondade quanto a maldade. Em segundo lugar, o coração como fonte das emoções e desejos. O coração é também o lugar onde os sentimentos, onde estão os sentimentos, as inclinações. É onde habita emoções como amor, alegria, tristeza e até orgulho e rebelião. É por isso que a Bíblia orienta que o povo de Deus deve amá-lo de todo o coração, conforme Deuteronômio 6 e 5. Né? Devemos buscá-lo e amá-lo de todo o nosso coração. O coração, em terceiro lugar, ele também aparece como expressão ou como sinônimo de mente, de sabedoria, de conhecimento. Em muitos contextos, né, ele recebe justamente esse sinônimo, né, a mente, onde habita o entendimento e a sabedoria. Veja o que Salomão diz em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo de número 9. Ele pede a Deus um coração entendido. Então aqui são os vários contextos a que se refere a expressão coração e como a Bíblia descreve esta palavra. Ainda dentro dessa perspectiva do coração como mente, nós temos Jó 22 e 22, e ali há uma referência que a memória de uma pessoa é descrita como estando em seu coração. Em quarto lugar, o coração como consciência e caráter moral. Isso é interessante. A Bíblia apresenta o coração como centro da consciência e do caráter moral. Só para você ter uma ideia, essa definição, esse sentido, aparece em vários textos, mas eu vou citar aqui apenas um, o Salmo 24 e o verso 4, quando o salmista diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, é que pode estar na presença de Deus. Isso aqui está falando, trazendo um sentido para o termo coração no aspecto moral, no aspecto de caráter moral. Então são 4 sentidos aqui mais usuais, mais comuns, que a Bíblia atribui sentido à expressão coração. Vamos progredir aqui, é apenas uma definição. A circuncisão do coração. Isso aqui eu não consegui identificar dentro do livro de apoio, né? O subponto, não tem. Mas é interessante falar sobre isso aqui. É interessante falar. Nós já discorremos sobre um texto do Antigo Testamento, Ezequiel 36, 26. Agora, trouxemos uma definição do que é coração. E nesse momento nós vamos começar a olhar para essa perspectiva, não é, do coração, agora à luz do Novo Testamento. O texto bíblico diz o seguinte: o texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 ao 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Você pode ler o texto que está na leitura bíblica em classe com os seus alunos e também, se você baixou o subsídio, você vai ler aqui a versão NVI. Eu vou ler para os irmãos aqui para a gente poder captar toda a mensagem desse subponto. A circuncisão, versículo 25, tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Eita, que lapada Paulo não está dando aqui nos judeus legalistas, não é? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O texto é autoexplicativo na versão NVI. Mas deixe-me aqui dar alguns contornos a ele. Além da lei, o judeu também se orgulhava do rito da circuncisão. Ele tinha orgulho disso.
A circuncisão era uma pequena cirurgia realizada por meio do qual se removia o prepúcio dos meninos judeus. Depois você pesquisa aí, tá bom? A circuncisão havia sido instituída por Deus como sinal de sua aliança com Abraão, conforme Gênesis, capítulo 17, versículo 9 ao 14. Esse ritual, essa pequena cirurgia, esse sinal, expressava a separação de Israel, o povo de Deus, do mundo. Com o tempo, os judeus passaram a se orgulhar de tal modo dessa pequena operação que chamava os gentios desdenhosamente de incircuncisos ou incircuncisão. Aqui Paulo está corrigindo esse pensamento e seus excessos. Paulo associa a circuncisão à lei de Moisés e ressalta aqui que esse rito só era válido como sinal ao ser combinado com uma vida de obediência. Os judeus passaram a ter uma ideia apenas de ritual. Deus não é ritualista, que se apega ao ritual, se apega às cerimônias. A Bíblia já dizia lá no Antigo Testamento, é melhor obedecer do que sacrificar. Aí tem muita gente que é ritual, tem muita gente que é cerimônia, tem muita gente que é isso e aquilo. É muito exterior, é muito apegado às coisas, à liturgia, aquilo outro, mas não é obediente. Aí Paulo está repreendendo aqui os judeus por isso. Vocês são muito ritualistas. Vocês obedecem ao pé da risca os rituais, o sinal, isso e aquilo, mas vocês não são praticantes da lei, não. Aí ele passa a explicar agora o que é a verdadeira circuncisão à luz da nova aliança. A verdadeira circuncisão diz respeito ao coração. Não é apenas um corte literal do corpo. Antes é a realidade espiritual da remoção cirúrgica da velha natureza irregenerada. Oh, glória a Deus! Novo coração. É um novo coração. A verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração. Tudo que é ruim é cortado, é tirado. É tirado, aleluia! E agora o coração, que antes se inclinava para a carne, se inclina para as coisas de Deus. Você tem um novo coração? Seu coração é inclinado para as coisas de Deus ou para as coisas da carne? Meu coração anseia o céu ou meu coração anseia as coisas da terra? Meu coração é complacente, gosta, ama, flerta com o pecado, ou meu coração ama a Deus, ama a Jesus e por isso diz não ao mundo, à carne e às suas concupiscências? Circuncisão no coração. Precisamos viver em novidade de vida. O subponto 3 diz: um coração novo. Oh, glória a Deus! A lição nos fala nesse subponto. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias. Vamos agora voltar para o Antigo Testamento. E perceba que esse terceiro subponto está diretamente ligado ao segundo, porque quando ele diz esse ensino do apóstolo Paulo, ele está fazendo menção ao texto que nós lemos aqui, de Romanos 2, 25 ao 29. Então esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias. Ele está dando aqui o contexto verotestamentário. Jeremias 31, 31 a 34, que fala sobre uma nova aliança distinta da antiga. Essa nova aliança não seria mais caracterizada por marcas físicas, rituais ou aspectos externos, mas se manifestaria no interior da pessoa, pois Deus prometeu escrever sua lei no coração e colocá-la no interior da casa de Israel. Dessa forma, Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo refere-se a esta obra com a palavra espírito em vez de letra, no versículo 29 do capítulo 2 de Romanos, indicando que a lei de Deus passaria a estar no íntimo daqueles que fossem regenerados pelo Espírito Santo. Vamos ler o texto bíblico? Jeremias 31, 31 a 34. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Essa aliança era condicional. Se eles quebraram, a aliança era condicional. Havia condicionalidades ali, responsabilidades dentro dessa aliança. Isso fica muito claro quando nós lemos o livro do Êxodo e o livro de
Deuteronômio. Aí o texto prossegue dizendo, esta aliança, vamos lá, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais os ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso aqui vai se cumprir na integralidade dentro da nossa perspectiva teológica, escatológica, na segunda vinda de Cristo, quando ele tratar com o povo de Israel. Você lembra que nós fazemos diferença entre igreja e Israel, certo? Então o povo de Israel vai desfrutar da totalidade dessa aliança quando nosso Senhor vier novamente. Agora, como igreja, já desfrutamos disto aqui, porque esta aliança, ela foi selada pelo sangue do Filho de Deus, ela é mediada por Jesus e, de certa forma, já provamos de muita coisa desta aliança. Ele é o nosso Deus, os nossos pecados foram perdoados, nós o conhecemos, não é? Então, nós provamos muito disso aqui, muito disso aqui. Então, meus irmãos, dentro dessa nova aliança aqui, está a promessa de um novo coração. A lei não seria mais escrita em tábuas, mas no nosso íntimo, no nosso coração. Vamos ao ponto de número 2, e aqui nós vamos começar a nos voltar mais para aplicações. O primeiro ponto é um ponto de fundamentação, não é? Definição, fundamentação, textos bíblicos. Agora nós vamos para o ponto de número 2, que a partir de agora será mais aplicativo, mais voltado às realidades prático-diárias. Vamos lá. Ponto de número 2 diz, o coração de quem está em Deus. Como é o coração de quem está em Deus? Porque nós temos dois tipos de coração. O coração daqueles que foram salvos e o coração daqueles que permanecem no pecado, que são dominados pelo espírito deste mundo, que são levados pelos grilhões do pecado, que seguem a sua natureza caída e pecaminosa. Há uma diferença. Então, dentro desse ponto 2, nós vamos falar sobre o coração do que foi salvo, o coração do regenerado. Vamos lá. Subponto 1. Um coração inclinado a Deus. A lição diz, quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Já pincelamos esse processo, mas salvo engano aqui, deixe-me ver, foi na aula retrasada, não é? Isso mesmo, na aula retrasada, aula de número 5, nós falamos sobre a promessa de salvação. E falando sobre a promessa de salvação, nós explicamos o processo do novo nascimento, explicamos o que é justificação, regeneração e santificação e aí por diante. Voltando para cá, por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e ao mesmo tempo a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, vamos entender o que é um coração inclinado a Deus. Eu trouxe aqui mais uma definição. Eu gosto dessas definições porque elas abrem a nossa mente. O que é um coração inclinado para Deus ou um coração inclinado a Deus? Um coração inclinado para as coisas de Deus é um coração transformado, não é reformado, é transformado pelo Espírito Santo e moldado, não pela mídia, não pelos artistas, não por eu acho, por eu penso, mas moldado pela palavra. Ele se deleita em obedecer a Deus, busca viver de acordo com seus mandamentos e anseia aplicá-los em todas as áreas da vida. Esse coração é constantemente renovado, desejando agradar a Deus em pensamento, palavra e ação, colocando-o, ou seja, o Senhor, no centro de cada decisão e desejo. Olha que definição maravilhosa. E em segundo lugar aqui, dá para a gente trazer características, além das questões aqui, de um coração inclinado a Deus. Primeiro, o coração inclinado a Deus é um coração que busca-o constantemente.
Você vê que Davi tinha esse tipo de coração, não é? Ele diz lá nos Salmos que o desejo dele era morar na casa do Senhor todos os dias. Um coração inclinado a Deus é um coração que é fiel, é um coração que busca ao Senhor em oração. Você pode ter aqui o exemplo de Daniel, que orava sem se preocupar com as consequências. É um coração submisso, é um coração que confia, como foi o coração de Maria, mãe de Jesus, e também é um coração que renuncia e é um coração que tem prioridades, como é o coração do apóstolo Paulo, que considerava como perda tudo que ele havia conquistado na velha vida. Em comparação a Cristo, o título de fariseu, o estudo, isso aqui, a nacionalidade dupla que ele tinha, romana e judaica e tantas outras coisas, não, tudo isso é perca. Se eu tiver a Cristo Jesus, é um coração completamente inclinado, renúncia e prioridade. Segundo subponto, um coração consciente. Em que termos? Coração consciente. Ele traz aqui, o comentarista, um texto bem interessante, onde ele vai falar sobre Maria, mãe de Jesus. Preste atenção. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos, como fez Maria, mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. O texto bíblico de Lucas 2, 18 a 19 diz: e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Como assim um coração consciente? E por que ele dá esse exemplo? Características aqui de um novo coração, preste atenção, ele é consciente. E um coração consciente é um coração que ouve a voz de Deus. É um coração que guarda aquilo que Deus diz. Assim como Maria ouviu as palavras sobre seu filho e as guardou em seu coração, o coração consciente é o lugar de acolhimento do que Deus diz, pronto a ouvir, guardando os ensinamentos e promessas do Senhor como um tesouro precioso. E em segundo lugar, esse coração consciente, ele também é sensível. Ele é atento aos propósitos de Deus. Esse coração consciente, ele não é endurecido. Ele não é obscurecido pelo medo, pela dúvida. Ele se agarra aos propósitos. Ele é sensível. Quando Deus diz, quando Deus fala, não é? A gente pode falar como Maria. Eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo. Faça conforme tudo quanto tem dito, faça o teu querer, se cumpra os teus projetos em minha vida, ainda que isso me acarrete sofrimento, ainda que isso me acarrete angústia, ainda que isso me acarrete difamação, cumpra o seu propósito em meu viver. Coração consciente. Então, preste atenção. O coração de quem está em Deus, primeiro, ele é inclinado a Deus e segundo, ele é consciente. E por fim, ele diz aqui no subponto 3, Deus vê o coração. Eita, irmão, isso aqui é sério. É pesado. Deus vê o coração. A lição diz, no livro do profeta Jeremias está escrito, tu, pois, ó Senhor, dos exércitos, que prova o justo e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. O fato de Deus ver os pensamentos e o coração de cada pessoa significa que ele é onisciente, ou seja, conhece todas as coisas, incluindo as intenções, motivações e desejos secretos do ser humano. Preste atenção no Salmo 139, verso do 1 ao 4, apenas recortes aqui desses versos. Davi diz o seguinte, Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe entendes os meus pensamentos. Ele ainda chega a dizer, a palavra ainda não chegou na minha boca, mas o Senhor já sabe. Ele sonda, ele vê o coração. Nós temos exemplos disso aqui, como é o caso lá de Atos 5. Ananias e Safira levaram uma oferta generosa para colocar aos pés dos apóstolos. Mas o Deus que vê o coração
revelou a Pedro aquilo que estava fazendo ali Ananias e Safira. Não era algo autêntico, não era algo ali que eles estavam fazendo de todo o coração. Deus viu o coração. Pedro sozinho não tinha condições de ver, mas pelo Espírito, pela ação de Deus, ele foi sabedor. Ó, irmão, quantos Ananias e Safiras nós não temos em nosso meio, mas Deus vê o coração. Às vezes eu não vejo, às vezes o outro não vê, mas Deus vê. Há um exemplo aqui também de Lucas 18, do 10 ao 19, não é? O fariseu e o publicano. Quem foi que desceu justificado? Aquele que disse que fazia muita coisa, aquele que falava muito de si, que era seguidor disso, seguidor daquilo, ou o publicano que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim? Por que que o publicano desceu justificado e não o fariseu? Porque Deus vê o coração. Deus vê o coração. Ponto de número 3. Promessas para o coração. E aqui nós vamos ser mais rápidos. Primeira promessa para o coração. Um coração feliz. Ô irmão, se tu está em Cristo, tu recebeu felicidade. Aleluia! E um coração alegre formoseia o rosto. Olha a importância de se ter um coração alegre. A lição diz o seguinte, quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. É a realidade de quem está em Cristo. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela experimenta alegria genuína. O salmista Davi expressa bem essa verdade de forma bem interessante aqui, por ponderação teológica. No Salmo 51, verso 12, ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, se ele perdeu a alegria ali naquela ocasião, ele diz, olha, eu era mais alegre, eu era muito feliz quando eu desfrutava dessa alegria da tua salvação. Nós temos um exemplo dentro do Novo Testamento, lá em Atos 8:39. Após receber o evangelho e ser batizado por Filipe, o eunuco etíope foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. É isso que o evangelho faz. Alegria de verdade. Não é aquela alegria do prazer carnal que dura ali aquele momento, mas depois ela vem com vazio, com culpa, com medo, com consequências terríveis, condenação, morte, juízo, expectativa ruim. Não! A alegria do evangelho é genuína. O etíope voltou para a sua terra, mas voltou tão alegre, tão jubiloso por aquilo que Jesus fez em seu viver e ele continua fazendo. Se você está triste aí nesse momento, se você está abatido aí nesse momento, se você está angustiado nesse momento, receba alegria. Alegria. Que o Espírito Santo lhe preencha com alegria inexplicável. Está tudo dando errado, está tudo se acabando, as coisas estão difíceis, mas você está alegre porque você está em Cristo. Subponto 2. Um coração cheio de amor. Oh, aleluia! A lição diz, o amor de Deus é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. O amor de Deus ele não é gotejado. Ele foi derramado em nossos corações. Assim como o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecostes, o amor de Deus é derramado no coração daqueles que estão em Cristo. E a palavra derramar traz a ideia tanto de abundância como de difusão, tanto de refrigério como de encorajamento. O que é que isso aqui implica? Qual a aplicação disso aqui? O cristão não vive mais de acordo com o amor humano, limitado e condicionado, mas experimenta um amor divino, que nos capacita a amar sem condições, de forma incondicional. Ao nos lembrarmos do amor de Deus em Cristo, nosso coração é constantemente preenchido por sua graça e sua misericórdia. Esse amor não nos deixa vazios, mas transborda para aqueles ao nosso redor. Olha as promessas para um coração novo. Aleluia. Alegria,
amor. E por fim, tem aqui o penhor do Espírito no coração, mas eu vou dizer aqui certeza. Alegria, amor e certeza. A lição diz o seguinte: em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu penhor do seu Espírito em nossos corações. No contexto bíblico, o penhor era uma garantia, uma forma de assegurar que algo futuro seria cumprido. Era uma espécie de primeiro pagamento, garantindo o segundo, a concretização daquilo que foi prometido. O fato de ele nos dar o Espírito é uma garantia de que a nossa salvação não vai ficar pela metade, que a obra de Deus não vai ficar inacabada, que ele cumprirá todas as suas promessas. Eu tenho o Espírito, você tem o Espírito? Oh, glória a Deus! Isso é garantia. E é por isso que eu dei ao nome deste subponto aqui, não de penhor do Espírito no coração, mas de convicção, de certeza. O fato de termos o Espírito de Deus traz-nos a certeza de salvação, certeza de eternidade com Deus. Romanos 8:16 nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso aqui significa que o Espírito Santo tem um papel ativo em confirmar em nosso interior a certeza de nossa salvação. Ele é a voz interna de Deus, que nos lembra constantemente da nossa identidade como filhos amados do Pai. Você quer promessas maiores que essas, meus irmãos? Isso aqui é maior do que promessa de carro, promessa de casa, promessa de coisa terrena. É promessa de alegria, é promessa de amor transbordante e é promessa de convicção, de certeza da eternidade. Isso aqui é a coisa mais extraordinária que um homem pode possuir nesta vida. Convicção, certeza de que quando os meus olhos aqui se fecharem, ou se a trombeta soar neste momento, eu serei um dos que vão ver Jesus face a face. Promessa de um novo coração, ou as promessas voltadas a um novo coração. Eu quero agradecer nesse momento a todos vocês por participar de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Tenham todos um ótimo final de semana, uma ótima aula na sua EBD, aí na sua igreja, na sua congregação. Deus lhe abençoe ricamente, tanto você como a sua classe, em nome de Jesus. Amém? Peraí, não se esqueça, abra a jaula.